do departamento do aparelho locomotor, da disciplina de atenção secundária em ortopedia, e sob supervisão do professor Daniel Balfeld, eu criei essa aula sobre o exame físico do ombro. Antes de falar do exame específico da articulação do ombro, é importante lembrar os princípios gerais do exame físico ortopédico. Esse exame é sempre complementar e deve ser feito depois da anamnese, da entrevista clínica, a fim de ajudar na elaboração do raciocínio clínico e o diagnóstico do paciente. É importante o aprimoramento contínuo do exame físico ortopédico. Quanto maior a prática, mais habilidade tem de identificar alterações e de interpretar essas alterações, correlacionando com os achados, com os dados da entrevista. É importante sempre que a avaliação que for avaliada esteja descoberta e, de preferência, as articulações adjacentes também estejam. O exame é sempre sequencial e deve ser padronizado. A orientação é que seja feita inicialmente a inspeção estática, que é a observação da articulação, seguida da inspeção dinâmica, que avalia-se a amplitude de movimento, a palpação, a avaliação neurológica, seguida dos testes especiais. Falando sobre a articulação do ombro propriamente dita, é importante que o paciente esteja desnudo da cintura para cima, porque alterações da coluna cervical, torácica, escápula, cotovelos podem se manifestar com alterações do ombro. Na inspeção estática, que é a observação da articulação, deve-se procurar vestígios de lesões traumáticas, como edema, equimose ou algumas outras deformidades da coluna cervical, torácica e escápula. É sempre importante avaliar o relevo muscular e as estruturas ósseas da articulação. Alguns achados são comuns e de estar associado com alguns problemas do ombro. Esse primeiro é o sinal da dragona, sugestivo de luxação anterior do ombro. Na imagem, a gente vê o ombro deslocado da cavidade glenoidal, perdendo a congruência da articulação. E o paciente apresenta com uma espécie de um ombro quadrado. Esse sinal da dragona tem esse nome porque dragona é a patente que alguns oficiais utilizavam antigamente no exército, que tem essa conformação. Parece com a forma que o paciente se apresenta. Então, o paciente que chega ao consultório com a queixa de dor, um trauma, e tem essa apresentação, sempre deve pensar na luxação anterior do ombro. Outro achado comum é o sinal da tecla, sugestivo de luxação acromioclavicular. Nessa luxação, a clavícula é espaçada, né? A distância entre clavícula e acrômio aumenta. A gente vê no raio-x que no lado esquerdo do paciente temos 12 milímetros, enquanto no lado direito 26 milímetros, e o paciente se apresenta como parece que ele tem uma tecla de piano no ombro. Se eu apertar a clavícula nesse ponto, ela acaba reduzindo, mas volta à posição após o fim da compressão. Esse sinal é muito sugestivo de luxação acromioclavicular. Outras alterações que devem ser vistas é a escápula e a coluna torácica. Na escápula existe a escápula alada. É importante diferenciar alterações do nervo torácico longo e do nervo acessório. A escápula alada é quando acontece a alteração do nervo torácico longo ou do músculo serrátil, que é essa primeira imagem. Nessa posição, o ângulo inferior da escápula desloca-se para dentro, enquanto o ângulo superior desloca-se para fora. Essa é a chamada escápula alada. Enquanto na lesão do nervo acessório ou do músculo trapézio, o ângulo inferior vai se rodar para fora, enquanto o ângulo superior roda para dentro. É sempre importante conhecer essas informações para que no exame físico seja correlacionado, né? A inspeção da coluna torácica e cervical é importante, pois uma hipercifose torácica pode se apresentar com uma protrusão de ombros. Uma escoliose pode se apresentar com um desnível da altura do ombro. O ombro, por exemplo, uma escoliose pode se apresentar com o ombro direito mais baixo que o ombro esquerdo, que não é uma lesão muscular intrínseca, mas sim uma consequência da escoliose
torácica. Outro sinal que é, que é conhecido é o sinal do Popeye, que é sugestivo de ruptura da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Nessa lesão ocorre o encurtamento da cabeça longa, apresentando como esse achado no exame físico, associado ao paciente dos desenhos animados Popeye, que tem essa característica muito conhecida. Atrofias musculares também devem ser observadas, pode ser sugestivo de lesões neurológicas, tanto centrais quanto periféricas, e devem ser observadas e correlacionadas com os dados da entrevista. Finalizada a inspeção estática, participa da inspeção dinâmica, que deve ser feita de modo comparativo e individualizado. O lado da queixa feito após a avaliação do lado normal e deve ser diferenciado se é uma fraqueza ou alterações mecânicas que estão causando aquela limitação de amplitude de movimento. No caso de uma fraqueza, o movimento passivo, que é realizado pelo examinador, ele completa a amplitude, mas se for uma alteração mecânica, alguma coisa obstruindo a movimentação, no teste passivo não vai ocorrer a amplitude de movimento completa que era esperada. Na isodinâmica, os testes que devem ser feitos é de abdução, elevação, adução, são 7. Esses 3 são os primeiros. A abdução ela é feita no plano coronal, ou seja, do lado do corpo, e ela é de 0 a 90 graus, esse primeiro slide. Enquanto a elevação ela é feita no plano da escápula. A escápula está angulada anteriormente aos 45 graus. Então, o paciente consegue ter uma amplitude maior. O ângulo vai de 0 a 180 graus. É importante diferenciar isso, que a gente vai ver nos testes especiais, que na descrição ele vai caracterizar como elevação ou abdução, dependendo do teste. A adução, o paciente ele deve fazer uma angulação anterior, né, do ombro para que ele permita passar na frente do tronco. Ele faz uma espécie de flexão em 30 graus, que aí vai conseguir passar o braço e fazer a abdução, que é trazer a mão para anteriormente ao tronco, né? E esse ângulo vai de 0 a 75 graus do normal. Sempre importante comparar com um lado não acometido e individualizar. A flexão ela é realizada no plano sagital e ela é feita de 0 a 180 graus, enquanto a extensão também feita no plano sagital, ela vai de 0 a 60 graus. Flexão é o oposto da extensão. A rotação externa, o paciente deve colar o braço ao corpo, fazer uma flexão de cotovelo de 90 graus e pedir que ele faça a movimentação do antebraço, rodando externamente o ombro, né? Essa é a rotação externa. E a rotação interna, a gente pede que o paciente posicione a mão atrás do corpo, pedindo primeiro que ele posicione na nádega e até que ele consiga apontar com o polegar o ombro examinado. Dessa forma é feita, vai pedindo para ele ir subindo a mão. Esse é o movimento da rotação interna do ombro. Outro ponto da inspeção dinâmica é avaliar o ritmo escápulo-humeral. O normal é que a escápula mova 2/3 da elevação completa do ombro. Por exemplo, a elevação é de 0 a 180 graus. A escápula é responsável por 60 graus, enquanto a articulação glenohumeral é responsável por 120 graus, enquanto a escápula move 1 a o húmero move 2 graus. Aí nesse exame a gente consegue ver que a articulação glenohumeral move-se muito mais. Se tiver algum, por exemplo, um acometimento do músculo serrátil, a escápula não vai se mover, então a amplitude de movimento da elevação vai ficar restrita a 120 graus. Vai perder o componente da movimentação da escápula, né? Ver aqui que enquanto
articulação glenohumeral move-se 2 graus, a articulação da escápula torácica, né, move-se apenas 1 grau. Seguindo a inserção dinâmica, é importante variar as provas funcionais. Ela é pedir para o paciente colocar a mão por trás do corpo na nádega oposta, a mão também por trás nas costas, a mão pela frente no ombro oposto e por trás a mão na nuca. Esses testes são importantes para avaliar as habilidades de atividades habituais do paciente, se ele é capaz de manter atividades diárias. E ela é classificada em grau 1, 2 ou 3. O grau 1 é quando ele consegue realizar sem dor, o grau 2 com dor e dificuldade, e o grau 3 não consegue realizar. O paciente que não consegue realizar esses profissionais é um paciente que merece uma atenção maior, porque ele tem impactos no dia a dia dele, nos cuidados gerais. Finalizada a inspeção dinâmica, deve seguir para a palpação. A palpação deve ser de forma metódica, deve se estabelecer sempre uma sequência para que não se esqueça nenhuma estrutura e diminua erros, né? Ela deve ser cuidadosa com as pontas dos dedos para aumentar a sensibilidade, sempre palpando de forma leve. Uma palpação com muita pressão pode desencadear dor num paciente que não tenha esse achado normalmente, se o exame fosse feito de forma correta. E sempre de forma comparativa com o lado não acometido. Na palpação, deve estar atento à dor, à presença de edemas, a deformidades, crepitações, mobilidades que não são normais, não eram prestais, não são esperadas, os sinais de trauma recente e a consistência do tecido muscular. Por exemplo, um tecido muscular endurecido pode estar associado a infiltrações muscular com alguma injeção, crepitações podem ser indicativos de processos crônicos dos tendões. Então, sempre deve investigar essas alterações. E a gente vai avaliar as articulações externo-clavicular, as articulações acrômio-clavicular, a clavícula como um todo e as regiões musculares específicas, o supraespinal, infraespinal e musculatura deltoide. Finalizada a palpação, deve seguir para o exame neurológico, que é dividido em teste de força e teste de sensibilidade, principalmente. No teste de força, ele é classificado de 0 a 5, sendo que 4 e 5 no teste são normais, e nesses 4 e 5 o paciente consegue vencer a gravidade e alguma resistência 4 e toda a resistência do examinador, grau 5. O grau 3 ele só consegue vencer a gravidade, a mínima resistência aplicada pelo examinador, o paciente não consegue resistir. O grau 2 só consegue realizar a movimentação quando é retirada a força da gravidade. Grau 1, presença de sinais de contração que não consegue realizar o movimento. E o grau 0, não se percebe nenhuma contração. Esses testes de força são realizados somente naquelas avaliações de amplitude de movimento que a gente realizou, que são abdução, elevação, flexão, adução, rotação interna, rotação externa. Cada musculatura e o achado de cada lesão deve ser correlacionado com o principal músculo que realiza aquele movimento. Tabela é importante ter para consultar, não ouvir alguma alteração, por exemplo, na elevação do ombro contra a resistência, é importante pensar numa lesão de trapézio na porção descendente. O teste de sensibilidade é importante avaliar a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, correlacionando com as áreas dos dermátomos. Deve conhecer as áreas específicas da dermato para correlacionar e que pode sugerir uma lesão compressiva. Seguindo o exame neurológico, é importante fazer os testes dos reflexos associados aos ombros. São os bicipitais, o estilo radial, ou também chamado de braquioradial, e o tricipital. O bicipital avalia raiz C5, C6, o braquioradial C5, C6, C7 e o tricipital C7, C8. Ele deve se classificar de 0 a 4,
ou em cruzes, sendo que 2 é o reflexo normal, o 3 é o reflexo que está aumentado, mas se ele for simétrico pode ser normal, a assimetria dele é sugerida de patologia, e o 4 é uma hiperreflexia, e o 1 é a presença, só que diminuído, e o 0 é abolido, a reflexia. Os testes especiais de ombro principais são Job, Neer, Hawkins, Yokun, Pate, Jeb e Exxon Speed. Todo esse teste é fundamental o conhecimento. Então, deve treinar, deve se ler, praticar bastante esses testes para que tenha aquele aprimoramento contínuo que foi falado no começo. No teste de Job, ele é um teste que avalia a integridade do músculo supraespinal. O músculo supraespinal vai ser o mais avaliado de todo esse teste que eu falei. Só que o teste que avalia a integridade desse músculo é o teste de Job. Pede que o paciente faça a elevação. Lembre-se que a elevação é feita no plano da escápula. Observe que ela não está no plano coronal, ela está projetada 45 graus para frente. Então, isso é elevação. Pede que o paciente faça essa elevação de 90 graus, rotação interna do ombro, pedindo então para ele posicionar o polegar para baixo, e o examinador vai aplicar uma força tentando abaixar o membro. Dor ou redução da força com queda do membro é sugestivo, né, de lesão da integridade do músculo supraespinal. A queda do membro sugere maior gravidade. O teste de Neer é um teste também feito da elevação do membro, só que é um teste de impacto. Ele não avalia a integridade do músculo supraespinal e é feito de forma passivamente. O examinador vai fazer a elevação completa do membro do paciente, provocando assim o impacto do tubérculo maior e na face anteroinferior do acrômio. Ele é positivo quando o paciente refere dor e sugere impacto uma apreensão do músculo supraespinal que pode estar inflamado, desencadeando essa dor. O teste de Hawkins-Kennedy também é um teste de impacto, e o membro superior vai estar abduzido em 90 graus, com rotação neutra, e fletido 90 graus do cotovelo. Então, o examinador passivamente vai mover a mão para baixo e elevando o cotovelo, causando novamente o impacto do tubérculo maior do húmero contra o ligamento coracoacromial. Nessa forma, também, quando apresenta dor, sugere uma irritação do tendão do músculo supraespinal, que pode estar inflamado. O teste de Okun, outro teste de impacto, o paciente coloca a mão no ombro contralateral e faz uma elevação ativa do cotovelo contra a resistência do examinador. Esse teste provoca o impacto do tubérculo maior do húmero contra o ligamento coracoacromial e a articulação acromioclavicular. Quando apresenta dor, também sugere uma irritação do tendão supraespinal ou uma lesão da articulação acromioclavicular. O teste de Pate ele vai avaliar a integridade do músculo infraespinal. O paciente pede que o paciente faça uma abdução, observe que agora é feito do plano coronal, então é a abdução, uma flexão em 90 graus de cotovelo, e é solicitado que o paciente faça uma rotação externa contra a resistência do examinador. Quando o paciente é incapaz de resistir à força aplicada pelo examinador, sugere uma lesão da integridade do músculo infraespinal. O teste de Jaeber avalia a integridade do músculo subescapular, pede que o paciente coloque o dorso na mão, nas costas, e é aplicado uma resistência, o examinador coloca a resistência na face plantar da mão e pede para que o paciente afaste a mão do corpo. Quando o paciente não consegue fazer esse movimento, não consegue vencer a resistência aplicada pelo examinador, sugere-se a lesão da integridade do músculo subescapular. Agora, os dois últimos testes que são feitos para avaliar a integridade da cabeça longa do bíceps, que é primeiro o teste de Erikson, que pede que o paciente faça uma flexão de cotovelo
posiciona o braço junto ao corpo e faça uma pronação de antebraço. A partir desse ponto, o examinador vai aplicar uma resistência no punho e pede que o paciente faça a supinação. Quando o paciente relata dor no sulco intertubercular, lá no ombro, sugere-se uma lesão da cabeça longa do músculo bicipital. E o último teste, o teste de Speed, também avalia a integridade da cabeça longa do músculo bicipital. Peço que o paciente faça uma flexão ativa com a mão em supinação e é aplicada uma resistência próxima à região do punho. Quando o paciente relata dor no sulco também intertubercular e não consegue vencer a resistência aplicada pelo examinador, sugere-se uma lesão da integridade do tendão